Podemos começar? Uhum. Então eu estava só comentando que é interessante que as pessoas participem, né? Porque é um assunto muito vasto, muito amplo e que a gente não pretende esgotá-lo aqui, né? E eu estava dizendo que eu acho que é interessante a gente definir o que a gente está falando, né? Então, o que seria um conflito, né? Porque aí a gente começa a falar e não sabe direito o que é. E aí eu acho que cada um de nós tem uma sua definição particular do que considera conflito, até porque todo mundo passa por isso o tempo todo. Mas eu definiria conflito como uma diferença que não conseguiu ser resolvida e que escalou para uma discórdia e acabou em uma disputa, né? Então começou simples e humilde, como uma simples divergência de opinião, uma diferença, e que por razões diversas isso não foi atentado e a coisa evoluiu para uma disputa. Então um conflito é uma disputa onde cada um tenta ganhar do seu lado. E o que seria a gestão do conflito? É exatamente alguém usar de técnicas, usar de recursos, usar de habilidades para exatamente ou não deixar essa diferença chegar no ponto de uma disputa, ou, independente do estágio em que ela esteja, procurar achar uma solução que seja comum, que seja do maior agrado possível de todos. Provavelmente que numa resolução de conflitos, e no próprio processo de gestão de conflitos, eu não tenha todas as minhas necessidades atendidas. Mas a ideia nem é essa a princípio, né? A ideia é que você tenha o máximo possível das suas necessidades contempladas naquela solução. Até porque às vezes não dá para você contemplar todas as necessidades todas numa solução. Então, em vez de você não ter nada ser contemplado, alguma coisa já passa a ser contemplada. Isso pode ser um indício de uma solução de conflito. E aí a gestão disso é alguém que faça todo esse meio de campo, né? Essa mediação. Muito bom, Benê. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que conflito é tudo que eu não tenho capacidade de resolver por conta própria e delego para os outros. Uhum. Eu não assumo a responsabilidade de resolver e delego para os outros. Então, geralmente um conflito eu não vou ceder, espero que alguém faça alguma coisa. Fico sempre na expectativa de alguém resolver esse conflito, quando na verdade sou eu que tenho que resolver. Quando a gente assume essa capacidade de resolver e tratar os conflitos, fica tudo mais fácil, né? Tudo mais harmônico, existem soluções intermediárias, a mediação, como você falou. A questão do conflito, quando você falou, a gente muda, né, uma diferença, eu vou focar na diferença. A diferença é algo extremamente importante e constante. Uhum. Todos somos diferentes. Então eu penso de uma forma, a outra pessoa pensa de outra forma. E essas diferenças são ricas porque ensinam muito. Se eu souber e tiver a intenção de aprender com essas diferenças, eu tenho um aprendizado gratuito, rápido e muito eficiente. Porque talvez eu não vá vivenciar essa experiência dessa outra pessoa nunca na minha vida. E ali está de graça, é um ensinamento que vem. Essa diferença não resolvida, você falou, virou uma discórdia. O que é uma discórdia? De fato, a diferença está lá dentro, encapsulada, e existem muitas questões pessoais que bloqueiam a solução e a resolução desse problema. Então, eu deixo de olhar para a diferença e olho para a pessoa. Vou muito para o caráter pessoal e não mais o caráter da diferença. E é isso não resolvido. Vira a disputa que você comentou, que na verdade, eu chamo a minha tribo para se compadecer comigo, corroborar com a minha dor contra uma determinada pessoa. É pessoal, mas só que agora eu crio tribos, uma disputando contra a outra. Isso é um problema muito sério, porque aí você vê equipes
de empresas se dividindo, porque cada uma vai numa vertente. E a diferença em si, que o fato que iniciou a origem de tudo, está lá escondida, está lá esquecida, e ninguém resolve ela. Ela fica mascarada como se fosse uma bola de neve. Eu faço muita analogia com bola de neve. Ela vai crescendo ao longo do tempo, da diferença vira a discórdia, que vira a disputa, e é uma bola de neve gigante, mas o que interessa lá dentro, encapsulado. Então, essas três questões. E aí, como resolver isso? Quando você fala da gestão, a gestão ela é super importante. O melhor dos mundos, o melhor de todos os mundos se eu sou gestor de uma área e tenho 2 colaboradores em conflito, o melhor dos mundos é que os 2 possam conversar e tenham maturidade para resolver essa diferença por conta própria. Ponto. Esse é o melhor dos mundos. Não deu. Eles não têm maturidade ou não conseguiram achar um acordo. O papel do líder, e aí eu vou evoluindo um pouco, é o líder isolar individualmente, contatar as pessoas para propor que elas encontrem uma solução, mas individualmente. Então eu vou lá no Benê, vou lá no Marcelo e vou fazer com que os 2 entendam possibilidades e que realmente os 2 consigam resolver essa questão. Essa é o segundo nível de gestão. Ele é menos eficiente que o primeiro, mas é eficiente também porque você atuou e deu maturidade para as pessoas resolverem. O terceiro nível é quando eu faço a mediação. Aí eu coloco lá o Benê e o Marcelo na minha frente, eu sou o gestor. Falei, e aí, você quer o A e você quer o B. O que a gente pode fazer para resolver isso? Eu faço uma mediação, ajudo na solução, mas eu viabilizo a solução. Para que os 2 encontrem uma solução e entendam, cada um, o lado do outro para resolver. Essa é a terceira opção. Suponha que a primeira não funcionou, a segunda não funcionou, a terceira não funcionou. A quarta é você colocar uma solução. E aí é uma maneira muito mais impositiva. O que é isso? Olha, existem 2 situações que precisam ser resolvidas. Enquanto vocês não resolvem, essa será a solução temporária para isso. Até que vocês encontrem uma mais factível. Mas a empresa, concorda que a empresa não pode parar. A empresa não pode esperar ad eterno uma solução. Então a gestão de conflito se passa nesses 4 estágios. Pelo menos é o que eu venho estudando. Primeiro é você aceitar a maturidade das pessoas e deixar elas resolverem sozinhas. Ótimo. Você não tem que interferir. As pessoas são maduras, resolvem. O segundo é você realmente fazer o processo individualmente. O terceiro é mediação. E o quarto é você propor uma alternativa temporária até que essa solução seja resolvida pelos envolvidos. Então, essas 4 questões na gestão é importante. O grande problema é que a gente não vai... a gente, às vezes, não quer esperar isso acontecer. Isso vem do modelo de gestão tradicional, que é comando e controle, que eu vou lá e vou impor. Então, eu vou impor, eu não ensino as pessoas a resolverem o conflito. Eu só estou instigando para que elas realmente continuem assim. Então, alguém vai dar uma luz, alguém vai fazer alguma coisa. E o conflito não é mais da pessoa, ela delega isso. Na verdade, ela delarga isso, né? Não é nem delegar. Porque eu passo para alguém resolver. Você é meu líder, você resolve. Então, isso vem muito em relação à gestão. Quando você tem uma gestão mais colaborativa, uma gestão mais de alinhamento, de autonomia, as pessoas têm essa maturidade um pouco mais forte, um pouco mais clara. E elas conseguem praticar isso. Isso é o que eu estudo nos modelos de gestão e nas empresas que são até autogeridas. Esse processo é normal lá dentro. E conflito existe sempre. A gente não vai conseguir evitar. Só que a maturidade em resolvê-lo que é a grande questão. Beleza, Benê? Beleza. A Rê vai participar por enquanto, se você só nós 2? Por enquanto, só nós 2. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. E voltando às origens, né, de tudo que são as diferenças, né? Felizmente temos diferenças, né?
porque se não houvesse diferença entre as pessoas, na verdade não teria graça nenhuma. E ao mesmo tempo que as diferenças é que são a beleza da humanidade, né, essas diferenças são o estopim, né, para os tais conflitos. Então, um conflito é absolutamente normal. Eu vou só... praticamente, talvez eu repita o que você disse. Talvez não, com certeza. Então, diferenças sempre vão existir. Consequentemente, onde duas pessoas estiverem reunidas, naturalmente vão surgir diferenças, né? Então, o potencial de conflitos naturalmente vai existir, e isso é até saudável. Ninguém quer todo mundo pensando igual, né? É importante que haja diferenças. Então, uma vez que a gente não está livre disso, é importante que a gente saiba, e aí vem a famosa regrazinha, que desde que mundo é mundo, que a gente precisa respeitar as diferenças, né? Então, enquanto houverem diferenças, beleza. O problema é quando essas diferenças, por razão A, B ou C, não são respeitadas, e aí o que era uma simples diferença de opinião, por exemplo, como a gente já falou, vai escalando. Então, para o lado da gestão do conflito, num ambiente organizacional, é bobagem achar que não vai haver conflito, ou que eu vou evitar esses conflitos, né? Isso não vai acontecer. Mas é interessante saber que o processo de gestão do conflito tem tudo a ver com a construção das relações estratégicas dentro do ambiente de trabalho. E a colaboração é a mola mestra disso tudo. Então, num ambiente onde as relações são baseadas, antes de tudo, na colaboração, onde todo mundo é importante, todo mundo é parte da engrenagem, e todo mundo tem responsabilidade no resultado, quando eu tenho isso em mente, e a equipe tem isso em mente, a visão que se tem de como as diferenças podem ser resolvidas é muito mais amena, e a probabilidade dessas diferenças virarem conflitos é menor, né? Porque eu entendo que eu estou numa organização onde eu sou só um componente, que eu não estou sozinho ali, que para funcionar é preciso da minha rodinha lá, da minha engrenagem, mas se não tiverem as outras também não funciona. Então todo mundo precisa ser contemplado nessa engrenagem maior que faz o sistema todo funcionar. Então, a liderança tem função primordial, porque aquele desafio que a gente está sempre falando da liderança, que é o de influenciar pessoas, é diretamente impactado nesse processo da criação de relações estratégicas colaborativas dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que quando o gestor, e aí independentemente do tamanho ou da natureza do negócio da organização, quando ele tem isso em mente, e que ele sabe que ele não pode fechar os olhos para isso, porque aí a vigilância é constante. Só falando daquele primeiro estágio, né, que o legal é que as pessoas se sintam empoderadas e que tenham maturidade suficiente para elas mesmas resolverem as suas próprias diferenças, né? Então, se tem sempre alguém intervindo, eu nunca vou crescer, eu nunca vou sair eu vou delegar a solução dos conflitos sempre para alguém. Agora, do lado do gestor, ele tem que estar vigilante o tempo todo, porque as diferenças de aumento, de escalamento do conflito, elas são muito sutis. Então, dependendo de como as questões estão entre as pessoas, isso pode ir de 0 a 100 rapidinho. Uhum. Né? Então, o gestor tem que estar atento o tempo todo. E o grande segredo para o gestor é, quando ele percebeu que houve alguma mudança, ou no ânimo das pessoas, no comportamento das pessoas, ou algum reflexo na organização, e aí é produtividade, seja lá qual é o critério que ele queira usar, é hora dele ficar já de alerta e começar a vigiar e tentar identificar onde é que está. E não deixar a coisa escalar. Né? Nem que seja dando autonomia e dizer assim, ó,
E aí, conversem entre vocês aí. Né? A Michele colocou uma questão aqui, Benê. Vamos resolver, vamos tentar esclarecer para ela. Ela falou, quando todas as vezes o conflito inicia sempre pela mesma pessoa, qual é o melhor procedimento? Desligar seria a melhor forma ou sempre ficar apaziguando o conflito? Bom, Michele, todo conflito tem que gerar um aprendizado. Então, é importante que esse aprendizado ocorra. Né? Então, gerir um conflito, entender, fazer as pessoas entenderem, né? A famosa empatia entre as partes, para que elas entendam pontos de vista diferentes e possam fazer. Toda vez que você dá a oportunidade para alguém entender de fato e tomar uma ação, é um crescimento, é um desenvolvimento. Se essa pessoa não tem, existe alguma coisa aí que talvez, o conflito talvez não seja pela mesma pessoa. Talvez seja uma forma que ela pense diferente que causa problemas nas outras. E aquela questão do problema, quem tem problema comigo não sou eu. Né? Se alguém não gosta de mim, se alguém contraria, não é porque ele está indo contra a minha palavra ou nasceu para aquilo. Não, é porque ela tem uma visão diferente. Cabe a gente entender qual é essa visão. Às vezes ela é coerente para nós, às vezes não. Mas se você não gerar aprendizado, você vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. É igual criança, né? Quando você começa a educação de uma criança, você fala, cuidado, né? Vai subir na cadeira, vai cair. Vai subir, vai cair. Vai cair, vai machucar. Vai cair, vai machucar. Ela pula, machuca, ela aprendeu, ela não machuca mais. Ela não vai pular mais. Certo? Então, como gerar aprendizado? Eu acredito que a parte de desligamento é a última opção que a gente tem. É quando, de fato, a pessoa entende e não quer mudar. Ela não respira o mesmo valor, a mesma cultura da empresa. Isso é normal. Nem todo mundo nasceu para ser ou para participar de empresas que tenham o mesmo valor, a mesma cultura. Cada um tem uma preferência. Se essa preferência, de fato, a pessoa entende e não é a dela, tudo bem. É uma questão de ela ser feliz em outro lugar, não tem problema. A grande questão é a seguinte, eu não quero resolver o problema ou vou fugir dele? Porque muitas vezes as pessoas, as empresas demitem os funcionários, desligam os funcionários, sem resolver de fato o problema. Aí entra outro, vai acontecer a mesma coisa. É a famosa história da caixa, né? A laranja podre dentro de uma caixa. Aí você pega lá e tira a laranja, aí de repente aparece outra. Aí tira a laranja, aparece outra. A gente já comentou isso sobre outras lives. Mas a caixa está gerando essa laranja estragada ou não? Porque se for a caixa, eu preciso olhar um pouco o processo para entender o que está dando, qual é o problema de fato que está gerando essa situação. Tomar uma decisão de sair do meu emprego porque não gosto, não me relaciono bem com o meu gestor, ou desligar um colaborador que sempre gera conflito, é fugir do problema. Se você não deu opção, se você não concluiu que realmente, de fato, a pessoa não quer aquilo. Ela entende essa diferença, mas não quer. Uma coisa para a gente entender e ficar muito claro é que quanto mais diferentes forem as pessoas, mais eu aprendo. É mais difícil fazer gestão, porque elas pensam diferente. Elas te tiram da zona de conforto, do teu normal. É mais difícil fazer gestão, mas gera muito mais inovação, criatividade e um processo de aprendizado muito grande. Todo mundo que pensa muito parecido, é mais fácil fazer gestão. Não me dá muito trabalho, porque o comportamento é muito similar, os gostos são similares, a inovação é menor, mas é fácil para um líder fazer uma gestão. Certo? Benê, você responde a segunda aí? Eu respondi, ou Michele? Ou enrolei? Bom, a Luilda, que é uma grande amiga, que é uma gestora também, ela está trazendo a seguinte colocação, né? Existe alguma regra para decidir entre vou deixar esperar a maturidade da equipe ou parto para cima e resolvo? Essa resposta tem um pouco a ver com o que você já falou, Marcelo, e assim,
nesse processo de resolução de conflito, do meu lado, eu como um participante de uma disputa, né? Então, duas coisas eu preciso ter consciente se eu estou aberto a resolver problemas. A primeira coisa é o meu autoconhecimento, né? Eu preciso saber como eu funciono, né? Então, quais são os meus gatilhos? O que é que me incomoda a ponto de eu não suportar aquela situação e deixar com que isso deixe de ser uma simples diferença, mas que eu veja isso como uma disputa em que eu preciso ganhar. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu sei o que pode me agradar e o que pode me desagradar. E a outra coisa é a lição aprendida, né? O que ficou de tudo isso, né? O que deu certo, o que deu errado, o que eu posso fazer da próxima vez. Então, eu diria, Luilda, que é um trabalho conjunto de liderança e liderado. Vamos chamar assim de liderado. A liderança, ela precisa criar nas pessoas o senso de corresponsabilidade por tudo que está acontecendo ali. Tá? Então, eu faço parte de uma engrenagem e eu sou responsável pelas minhas ações, né? Eu preciso saber que existe uma expectativa em cima de mim e que eu preciso corresponder com essa expectativa. De novo, eu não estou sozinho na engrenagem, né? A liderança, ela tem o papel de fazer com que as pessoas entendam essas responsabilidades, assumam essas responsabilidades pelas suas próprias ações e saberem que para cada ação delas vai ter uma reação, né? E promover, empoderar as pessoas, essa é a palavra que eu estava tentando buscar, empoderar as pessoas para que elas, a partir das ações delas, a partir do conhecimento que elas vão tendo, à medida que as coisas vão acontecendo, o que elas precisam mudar em cima delas. E aí, a grande ferramenta que o gestor tem nessa situação é o feedback, né? Então, eu, enquanto gestor, como é que eu promovo a maturidade na minha equipe? É dando feedback, entendeu? É fazendo com que eles... E aí o feedback é seguindo na medida do possível, aquelas regras que a gente falou na semana passada, né? Então, a hora que eu demonstro, a hora que eu faço com que as pessoas saibam como elas estão agindo e qual é o resultado disso, a partir da própria experiência delas, eu promovo essa maturidade, eu deixo bem claro que as responsabilidades são delas, eu estou ali pronto para ajudar, mas eu não vou assumir as responsabilidades delas, e aí elas vão ter que assumir o resultado das ações delas, né? Então, dá um tempo no início para as pessoas se exporem a essas situações, a aprenderem com os passos que elas vão dando, e aí, à medida de uns vão avançar mais do que outros, alguns não vão avançar nada, outros vão disparar na frente, e aí você, usando o feedback, que é uma ferramenta do Leader Coach, você vai ajustando as rotas das pessoas, né? Deixando bem claro para elas as coisas, respeitando as necessidades individuais que cada um tem, né? Que é de ser ouvido, de ser respeitado, de confiar e ser confiado, questões como essas. Não sei, Luilda, se era esse o tipo de resposta que você estava buscando. Marcelo, se quiser... Eu vou contribuir um pouco, Benê. Acho que a grande questão é o quão imparcial o líder é. Porque se ele for imparcial, e de fato for, por mais que ele tenha sua preferência interna, ele vai ajudar na resolução do conflito. E uma das questões do líder é como gerar empatia para que as pessoas se enxerguem diretamente em relação ao conflito e comecem a entender o porquê essa diferença existe. Essa empatia é importante. Então, ser totalmente fora de preferência, né, ou ser realmente imparcial, me lembra um momento que eu tive
com um gestor, quando eu trabalhava numa multinacional, que as pessoas iam falar para ele alguma coisa, e ele falava assim, quem falou para você? Ah, fulano. Então tá bom. Então vamos esquecer o que você falou, você vai lá, fala pro fulano, vem falar para mim. Porque essa questão de conflito, ela é muito sensível. Quando a gente não pega a fonte, não vê todas as possibilidades, a gente acaba tomando partidos realmente que não favorecem na solução. Então, ser imparcial é você entender o processo e ajudar para que as pessoas solucionem. Se a gente começar a ouvir, né, muito questionamento, aquele quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, esse telefone sem fio, ele vai trazer elementos daquela bola de neve que a gente falou no começo, que não são, de fato, a diferença. E aí você fica preso em achismos, em percepções. E essa polarização, ela só contamina. Então, o grande papel do líder, na questão da gestão de conflito, é quão imparcial ele é e quão realmente ele consegue fomentar para que as pessoas entendam todo o contexto. Porque, teoricamente, individualmente, ninguém nasceu para ser radical contra o outro. Ninguém nasceu um para prejudicar o outro. Cada um no seu contexto tem uma certa razão. Uhum. Se você olhar profundamente, pela característica, pelo que ele está pensando, imaginando, que está na cabeça dele, ele tem uma certa razão. E o outro também. Como você consegue fazer com que as pessoas tenham uma visão mais amplificada da situação e não em questões isoladas? Eu acho que a grande questão, Benê, só para complementar o que você falou, eu acho que está muito na questão do posicionamento do líder. E, de novo, quanto menos ele mexer na ferida, melhor. Quanto mais essa cicatrização ocorrer por conta própria das pessoas que estão envolvidas, eu acho que fica mais rico, né? Isso aí, e 10 centavos em cima do que você acabou de falar. A gestão do conflito não tem nada com quem está certo ou está errado. Muito pelo contrário, né? A gestão do conflito tem a ver com o que as pessoas e a organização precisam e desejam, né? Por isso é que eu tinha trazido à tona a história das necessidades pessoais, né? Então, as pessoas numa organização, elas querem isso, né? As pessoas querem ser reconhecidas, elas querem ser respeitadas, elas querem ser ouvidas, né? Agora, a organização em si, ela precisa também produzir alguma coisa. Alguém entra com algum input e aquilo vai sair de alguma forma com algum output. Então, antes de quem é o certo, quem é o errado, o que se precisa, o que é que nós precisamos aqui, né? E também aqui em cima do empoderamento das pessoas, né? Do mínimo de interferência possível, mesmo no primeiro estágio, assim, no primeiro estágio, quando as pessoas resolvem por elas mesmas. No segundo que você tinha falado, é interessante que o líder intervenha se ele for solicitado, né? Então, a primeira intervenção que ele deveria fazer deveria ser sob demanda, né? A menos que ele já esteja vendo ali que os ânimos estão exaltados e o bom andamento da organização do processo já está sendo afetado. Aí é o caso da mediação ou até da intervenção. Sim. Mas mesmo naquele segundo contato em que ele vai a um e vai a outro separadamente, o ideal é que essa ida um ao outro fosse demandada, né? Esse seria o ideal, que é exatamente para eu respeitar a individualidade das pessoas, né? E a autonomia e a capacidade delas de resolverem seus próprios problemas. O papel do líder de dar o suporte e apoio necessário para a solução, né? Se o liderado tem essa visão do líder, ele vai mais fácil. Mas nem todos têm, né? É um processo mais difícil. Ou você percebe e você atua, ou as pessoas, ao tentarem resolver, identificam uma necessidade e vão
atrás da liderança, que é uma coisa que seria o melhor dos mundos, porque você cria um ambiente de confiança e de troca, e realmente o papel do líder fica na questão de servir e dar apoio e suporte. Uma coisa importante para a gente falar é que todo conflito, ele tem uma essência lá atrás que vale a pena o líder começar a investigar para entender o que se ganha e o que se perde com aquilo. Uhum. Tudo na vida a gente vai ganhar e vai perder, né? Então, o que a pessoa está perdendo? Por que essa resistência existe? Geralmente, quando a gente faz processos de mudança, esses conflitos aparecem, né? Porque você propõe uma mudança onde, para a pessoa que está recebendo aquilo, ela vai perder alguma coisa. E ao ver que ela vai perder, ela começa a segurar. Então, a essência, a causa raiz, às vezes, está nisso. O que a pessoa vai perder em relação àquilo? Então, se você começar a entender, como líder, para fazer a gestão dos conflitos entre dois colaboradores, ou você, entenda qual é o motivo. Por que vai perder? O que vai perder, o que vai ganhar? E comece a ajudar as pessoas a ter empatia sobre essas questões. Então, é uma maneira de você tentar achar a causa raiz dos problemas. É entender realmente, de fato, onde vai perder, e o que vai ganhar com isso. E começar um processo de negociação. Melhor, de novo, os dois se envolverem sozinhos, mas o papel do gestor aí, ele é essencial para poder ajudar nisso. Todo o processo de mudança gera um desconforto. É algo novo, estou mudando. Isso é um estopim para conflito. Então, todo processo de mudança requer uma aceitação das pessoas. A gente vai falar sobre o quanto as pessoas realmente integram aquela mudança, o quanto as pessoas realmente estão ali esperando o que vai acontecer, mas não se manifestam, e aquelas que são resistentes. Então, uma coisa importante, as resistentes são as mais fáceis de lidar, por incrível que pareça. Mas o cara não quer mudar, ele vai resistir. Mas você sabe o posicionamento dele. Aí cabe a você entender, de fato, qual é o ganho e a perda daquilo, para poder ajustar, alinhar e talvez até mudar um pouco do processo em relação a aquela mudança. Mas fique atento na causa raiz. Eu acho que esse é uma grande dica para poder ajudar nisso. Benê, pergunta para você. Isso. Antes, eu só acrescentando aqui, normalmente as relações, num conflito, a relação pode ir desde o ganha-perde, perde-ganha, até o perde-perde, ganha-ganha, né? Então, quando as pessoas resolvem o conflito por si próprias, ou quando elas têm a abertura para resolver o problema, né? E aí eu até faço uma diferença entre solucionar um problema e resolver o problema. Você tinha falado em causa raiz, né? Então, a diferença que eu faço entre solucionar e resolver, o solucionar é você acha uma saída para um determinado problema que apareceu. Quando você isso é solução. A resolução é quando você vai nos detalhes, você provavelmente divide aquela situação em partes e você vai entendendo passo a passo, talvez seja um processo até um pouco mais longo, mas você vai no passo a passo entendendo o que cada componente daquela situação, qual é a gravidade, o que está envolvido em cada um dos componentes, e você vai resolvendo aos poucos. Então, a resolução iria na causa raiz. E quando a gente está nessa luta para tentar resolver o problema, a gente tem... Por que os conflitos acontecem e as resistências também acontecem? Porque a pessoa acha que ela vai sempre perder. Então, quando eu entro numa batalha, tipo, ou eu entro para ganhar ou eu não entro, né? A gente não até fala isso, né? Então, resolver um problema é uma relação ganha-ganha, ganha todo mundo, só que isso não quer dizer, e é até praticamente impossível, até porque as duas posições são, às vezes, antagônicas, atender às necessidades de todo mundo. Então,
eu ganho e o outro lado ganha. Não quer dizer que eu vá ganhar tudo, nem que o outro lado vai ganhar tudo. Mas é muito melhor do que eu perder, né, ou o outro perder. E um dos lados fica em desvantagem. Né? Então é aquela velha história. Dá um passo para trás, que é a perda, para eu dar dois passos para frente, que é o ganho. Né? Então é legal atentar para isso, porque as pessoas ficam muito presas à questão de eu não posso perder essa discussão. Eu não posso perder. Porque aí, às vezes, até o verdadeiro intuito do conflito já foi esquecido, que virou batalha pessoal. Aí já eu quero provar para você como eu vou ganhar. Né? Então, até você comentou, eu vou juntar minha gangue, que é minha gangue contra a sua gangue. Né? Vou fazer a pergunta para você, Benê, você responde aí. Quando você tem troca de turno, como amenizar os conflitos de troca de turno? Porque sempre um turno fica reclamando do outro turno. Qual é a melhor forma de amenizar? Dinâmica de integração, conversa? A primeira coisa, foi Michele que respondeu? Perguntou? Foi. Michele, qual é a expectativa ao término de cada turno? Então, a primeira coisa, é importante que o turno saiba exatamente o que é que ele tem que deixar para o outro e o que entra tem que saber exatamente o que ele pode esperar do turno que está saindo. Então, clareza de expectativas é o primeiro ponto. E aí, a hora que... E aí a história do feedback, de novo, entra em cena. Né? Porque durante o turno acontecem problemas. Então, é possível que um turno passe a bola para o outro com um trabalho totalmente diferente do que era a expectativa. Né? E isso, obviamente, tem que ter razões para isso. Né? Agora, eu imagino que a situação ocorra normal, sem grandes atropelos, né? Mas é importante que se defina como que um turno tem que passar para o outro, que é a tal da expectativa. Né? Porque se não houver nenhum tipo de acordo dos dois lados, tanto de quem vai entregar como de quem vai receber, vai ficar muito difícil, porque não se tem padrão. Né? De novo, problemas podem acontecer, mas na medida do possível, eu tenho que cumprir, porque o outro grupo não tem, a princípio, não tem nenhuma culpa de eu não ter conseguido cumprir com minha obrigação. Já que as expectativas, o outro turno vai ter as mesmas expectativas que eu. Então, ele vai ter o mesmo trabalho que eu tive também. Né? Então, conversa. Na organização que eu trabalhei por 25 anos, e Marcelo também, o momento crítico era exatamente a passagem de turno. Né? Então, um turno nunca passava para o outro sem conversar, né? Sem dizer, olha, a gente teve essas e essas dificuldades, a gente está com esse problema, essa situação está endereçada ou não está endereçada, ou a sugestão que a gente tem é essa. Né? Então, é demonstração de responsabilidade, de compromisso, né? De seriedade com o turno que vai pegar, no caso da troca de turno que a gente está falando, quando esse tipo de informação fica clara. Né? Porque simplesmente se o grupo novo chega e olha a situação lá e não entende por que ninguém chega, ninguém diz por quê, é justo e compreensível a insatisfação. Né? Então, assim, clareza de expectativas e conversa. A troca de turno é fundamental, é um momento de transição que pode desandar completamente uma operação, se não for bem feita. Né? Eu vou colocar uma pimenta aí, Benê. Uhum. A pimenta é o seguinte: hoje, as empresas, elas são silos dentro de uma mesma organização. Uhum. Então, é uma falta de uma visão única para todo mundo, que o objetivo é a empresa ser sustentável economicamente, né, essas coisas que a gente sabe, atender bem o cliente, independente do quê. Para o cliente, de fato, não me importa se eu tenho 2, 3, 5, 10 turnos. Não me importa se eu tenho quantos níveis hierárquicos eu tenho dentro da empresa. Sim. O que importa
é ele ser bem atendido. Então, se a meta é essa, ela tem que estar clara para todo mundo. Acabar com esses silos seria uma solução. Por quê? As pessoas entendem a sua responsabilidade de fato, que o Benê falou, deixar claro qual é a responsabilidade de todo mundo, que é importante, e também entendem que a soma dos fatores que vai atingir um resultado que a empresa espera, e não cada departamento isolado. Se eu fiz a minha parte, e aí eu passei a bola para o Benê, agora se vira, Benê. Não, isso não é uma empresa. Isso você está falando que são departamentos isolados, como se fossem silos, que tratam isoladamente um relacionamento a uma parte da sua empresa. Isso é um problema. Isso ainda existe muito hoje nas organizações. Né? A questão, você fala assim, conflito entre a área de compras, né? a área comercial e o faturamento. Né? A área comercial e a área produtiva. Um quer vender, o outro não consegue produzir. Sempre essas questões departamentalizadas geram e foram motivos de conflito. Agora, a questão é a seguinte, o quanto as pessoas precisam entender, ou ter condição de entender, a figura um pouco mais amplificada que não só o seu departamento. Eu acho que essa é a contribuição, eu concordo com o Benê que falou, em gênero, número e grau. Mas eu queria trazer essa questão, porque essa questão ajuda na percepção diferente do que a gente tem hoje. Eu não posso ter silos dentro da minha organização. Como é que eu quebro esses silos? Aí eu vou falar, tá, eu preciso ter todo mundo alinhado com a mesma necessidade. Todo mundo seguindo a mesma direção. Porque se eu tratar os silos isoladamente, isso pode ser até por questões de meritocracia. Se eu faço a parte de mérito das pessoas de forma isolada, de áreas de forma isolada, isso só tende a agravar. Eu fiz o meu, você que se vire com o seu. E não é isso. Como é que eu faço a meritocracia também de forma colaborativa para unir as pessoas? Para entender que as pessoas são dependentes e não excludentes. Beleza? Beleza. Só contribuindo um pouquinho, Marcelo, eu vou trazer do Lean 2 conceitos interessantes. Um deles é o da atividade. Então é importante que as pessoas saibam o que elas têm que fazer dentro da área de atuação delas. E isso é fácil, não é muito difícil de você imaginar, porque o expert naquilo que as pessoas fazem são as próprias pessoas que fazem aquela atividade. Só que não é suficiente eu saber só o que eu faço. Porque uma organização, ela não é estanque, ela não deveria ser silos estanques que não se comunicam com os outros. Principalmente se a natureza da organização for aquela em que o produto vai passando de mão em mão. Né? Sei lá, um fluxo em série. Né? Então, tão importante eu saber o que eu faço e dominar isso o máximo que eu puder, é importante que eu me conecte com a próxima etapa do meu processo. Né? E não necessariamente precisa ser a próxima etapa como uma produção em série, mas as etapas que dependem do que eu faço. Então, essa velha rixa entre comercial e produção. Se houvesse essa conexão entre as duas áreas, o comercial saberia exatamente qual é a capacidade da produção, quais são as condições que ela está naquele momento, e não iria negociar alguma coisa que a produção não consegue fazer. Né? Nem a mais, nem a menos. É só do fluxo puxado. Né? Sim. Então, e aí isso eu acho que também complementa a pergunta da Michele. A conexão entre as áreas, entre os departamentos, entre as pessoas que trabalham numa organização é importante. Então, eu sei que a Michele tem um restaurante, então é a conexão entre o garçom e o pessoal da cozinha, por exemplo. Né? Então, não dá para o garçom chegar e oferecer um prato que o pessoal da cozinha não tem condição de oferecer. Né? Não tem condição de produzir naquela hora. Né? Então, além da clareza de expectativas, que é um processo onde comunicação faz muita importância e faz toda a diferença, a conexão entre as áreas. Né? Essa é aquela história da engrenagem que vai encaixar certinho.
né? Nem mais nem menos, nem folga nem aperta, porque aqui uma sabe exatamente o que esperar da outra, né? E a Lilda colocou aqui, Michele, aqui fazemos uma pequena reunião de passagem de turno, geralmente na frente de um quadro de gestão à vista, com exposição dos indicadores de performance. É uma maneira de você conscientizar as pessoas dessa transição. Muito bom. A questão, aí voltando um pouco para a Michele de novo, como eu pego essa passagem de turno entre um e outro, onde tem problema, e foco na solução dessa questão envolvendo os dois turnos. Quanto mais você envolve as pessoas para poder solucionar, melhor. Elas aprendem e resolvem, entendem essa questão de passagem de turno, qual é o custo-benefício, o que impacta numa área para outra, porque todos nós somos clientes e fornecedores dentro de uma organização. Então, se eu preciso entender o que o meu fornecedor pode me ajudar a me entregar melhor e o que eu posso entregar melhor para o meu cliente. A gente fala que o cliente são as pessoas que estão com a gente. Se eu falo como um profissional, os meus clientes são os diretos, meus superiores, meus parceiros, e os indiretos, são as outras áreas correlacionadas. Se eu tiver uma visão forte de essas áreas são clientes e eu preciso atender bem os clientes, eu preciso resolver essa questão que existe um objetivo lá na frente que é da empresa, eu tenho uma outra atuação. Então é só mais uma questão. Envolva as pessoas para solucionar. Por isso que aquela primeira opção, maturidade das pessoas para solucionar o conflito, é o melhor dos mundos. Porque elas vão aprender de fato. Toda vez que eu deixo de fazer isso, eu não permito com que elas aprendam. E isso é que vai criar o repertório das lições aprendidas, né? Porque é possível que uma hipótese aqui eu chamo uma... É possível que eu tente uma hipótese que não resolva o problema, né? Não resolva o conflito, ou resolva parcialmente, né? Então, a lição aprendida que isso vai gerar é que vai criar o repertório que vai dar maturidade para as pessoas, né? E isso é fundamental. Então, o direito ao erro, né? A liberdade para poder errar, para tentar e poder errar, né? Isso vai, a hora que as pessoas na organização se sentem livres para tentar e errarem, elas vão ficar muito mais predispostas a buscarem solução para os problemas do que delegarem para a chefia isso. Mas eu não vou tentar, porque se eu errar eu vou estar ferrado mesmo, né? Ao passo que, se elas perceberem que, primeiro, consciência da responsabilidade e autonomia, liberdade para poder tentar e possivelmente não acertar e tentar novamente, isso faz diferença. Muito bem. A questão de permitir o erro é importante, né? A gestão do medo faz com que as pessoas não se motivem, não se dediquem e realmente fiquem naquela questão. Não vou fazer nada porque se eu errar vai dar problema. Então eu vou defender o meu porque o meu emprego está em jogo, essas coisas. Então a política da tolerância ao erro ela é importante e hoje é muito utilizada. Existem frases que falam, né, R pequeno, R barato e rápido. Porque errar todo mundo vai errar. Estatísticas falam que a gente erra 9 vezes para acertar uma. Então, hoje somos frutos dos erros que a gente cometeu, mas porém que a gente ajustou e fez melhorar. Então, a gestão vai fazer toda a diferença para isso também. Benê, daqui a pouco a gente deve cair, né? Não sei se alguém tem mais alguma questão. Você tem mais alguma coisa para falar, Benê? Só um ponto rápido que é interessante que todo mundo atente, que é para o custo do conflito, né? Por mais inocente que um conflito possa parecer, ele tem um custo, né? E é preciso que as pessoas estejam atentas a isso, né? A liderança é muito mais, né?
E esse custo é custo mesmo, pode ser custo financeiro, né? Um custo por conta de retrabalhos, de desentendimentos, mas tem um custo psicológico, tem um custo emocional, né? Tem o custo da moral das pessoas que se abala, né? Então, o conflito, embora seja saudável, a gente está falando aqui das diferenças, não é nem um conflito, as diferenças são saudáveis, né? O conflito não, porque o conflito é quando as diferenças não conseguiram ser resolvidas, né? As diferenças são saudáveis, mas o conflito sempre traz um custo. E esse custo pode ser muito alto para a organização e para as pessoas. Uhum. E às vezes dá para você correr atrás do prejuízo, mas às vezes não. Ou às vezes dá, mas é um tempo muito longo. E depois, aí as pessoas desistem e saem da organização, se decepcionam. Você pode criar, sei lá, você aqui um pouco dramático, você pode criar até trauma nas pessoas por conta disso, né? Então, mais uma coisa para se preocupar com o conflito. É o custo que isso pode trazer para a organização e para as pessoas. Sim. E não pense que o custo mais barato ou o menor custo é tomar uma ação direta para solucionar o conflito. Esse pode ser o mais caro. Porque, de fato, eu estou fugindo do problema, não estou resolvendo, e só estou trocando de lugar. Daqui a pouco vem outro colaborador que tem outro problema. Então, como fazer as pessoas aprenderem, se desenvolverem, porque a tua organização é um organismo vivo. E hoje a complexidade cada vez maior, eu preciso ter pessoas realmente engajadas. Quando eu deixo de ter essas pessoas por uma questão de conflito, acabo desligando elas, eu tenho que treinar outro. E se eu não resolver, pode ser que esse outro, daqui a um tempo, se depare com a mesma situação que o primeiro encontrou. Então, você não resolveu o problema, você só está postergando e gastando dinheiro, força, treinamento, capacitação, e a empresa acaba perdendo com isso. Ok. Bom, Luilda aqui está agradecendo. Nós é que agradecemos, Luilda. Luilda é uma excelente gestora, ela é uma estudiosa do assunto, então Luilda, sempre que você quiser entrar e participar, é sempre bem-vinda. Então a gente já está nos finalmente. O que eu queria, sei lá, de repente deixar a minha mensagem aqui, da questão dos conflitos, é que resolver os conflitos é uma escolha, né? E essa deve ser sempre a primeira escolha, né? Resolver os conflitos. Aí a gente conversou durante quase uma hora de como que eu faço isso, né? Então, por que eu estou dizendo que resolver o conflito é uma escolha? Porque se eu não escolher resolver o conflito, eu vou deixar o conflito para o acaso resolver, né? Então, se eu não resolver, alguma coisa vai acontecer e o acaso pode trazer a solução que é a pior possível para mim. Porque principalmente como líder, eu deixei de assumir a minha responsabilidade como líder, que foi de procurar resolver o problema. Em suma, Benê, aprenda com o conflito. De fato, aprenda com ele. Porque conflitos vão aparecer à torta e à direita, com certeza, muitos ainda. E quanto mais eu resolvo de fato, aprendo com eles, esse tipo de conflito já não me persegue mais. Eu vou enfrentar outros. A questão, se eu não resolver, eu vou enfrentar esse e outros que vão surgir. Só vou acumular as coisas e vai ser pior para todo mundo. Para os colaboradores que estão envolvidos, como gestor, você como gestor, se for um gestor, e para a empresa também. Pessoal... Tem mais uma pergunta aqui da Michelle, que de repente a gente pode até talvez deixar para uma outra. Ela está dizendo como lidar com conflitos ligados à moral das pessoas. Aqueles que quando entra a garota nova já querem dar em cima e ficam paquerando sem a pessoa corresponder. Nossa. De novo, clareza de expectativas, né? O que se espera da pessoa como... Aí é questão de... como pessoa, como cidadão, como indivíduo. Necessidades pessoais. Ser respeitado, ser ouvido,
ou poder ter a chance de confiar e ser confiado, né? Ter poder de participar das decisões. Então, essa questão de assédio é seríssima e a gente não pode deixar barato mesmo. Então, tem que cantar a cartilha para os caras logo de cara. Voltando à história de assumir as responsabilidades pelo que você faz. Né? Se eu passo no sinal vermelho e tomo uma multa, eu sei, eu assumi o risco. Então, existem coisas que é de vida em sociedade. Isso, e valores da sua empresa, cultura da sua empresa, isso a gente não negocia. Isso tem que deixar muito claro, como o Benê falou, regras claras, preto no branco, ali, claro para todo mundo entender, papel assinado, todo mundo ciente do que é requerido de cada colaborador dentro da organização. Pessoal, vamos fechar, porque daqui a pouco a gente vai cair. Né? Então, agradeço. O Grupo Olho do Dono está no Instagram, @Olho do Dono. Entre, siga a gente. O objetivo é a gente compartilhar a experiência, não é vender produto, não é vender marketing, não é vender treinamento, é realmente compartilhar experiências, aprender uns com os outros, para que a gente saia mais forte dentro dos nossos negócios. Espero que a gente tenha contribuído, certo, Benê? Com todo mundo? E que todo mundo tenha uma ótima noite. Isso, obrigado pelas participações, pelas contribuições que de fato movimentaram a conversa. E a gente espera vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado, Benê. Obrigado pessoal. Boa noite.